queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. E aqui, diariamente, nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. Nossa mensagem de hoje é a mensagem 143, Cartas Espirituais. O versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo de Tarso, escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 16. Diz-nos Paulo: e quando esta carta, esta epístola, tiver sido lida entre vós, ou seja, entre os colossenses, fazei que também o seja lida na igreja dos laodicenses, ou seja, na Laodiceia, isso. Então, que não só os colossenses, mas que levassem a carta até a Laodiceia e lá os laodicenses a lessem também. E que a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Então, ele escreveu para os colossenses e indicava que aquele conteúdo deveria ser partilhado com os companheiros da Laodiceia. E a carta que ele enviou para a Laodiceia deveria ser também de conhecimento deles o conteúdo. E então Emmanuel vai comentar essas palavras de Paulo, dizendo-nos assim: o correio do céu nunca se interrompeu. Não, as cartas de Paulo não são do céu. Paulo estava encarnado, mas estava ali em missão de orientar aqueles novos núcleos do cristianismo no caminho correto, não é? E assim também o alto busca nos orientar para que mantenhamos o nosso roteiro no caminho reto. Então, o correio do céu nunca se interrompeu. Desde que a inteligência humana se colocou em condições de receber a vibração dos planos mais altos, não cessou o Pai, quer dizer, Deus não parou, de enviar a nós, homens, apelos através de todos os recursos. Em razão disso, a inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E aí chegamos a Paulo de novo, aquelas cartas com certeza inspiradas. E todo o trabalho que fazemos, por mais sozinhos no bem, por mais sozinhos que achemos que estamos, não estamos. Sendo assim, estamos sempre sendo inspirados no trabalho do bem. Sempre. Os bons espíritos sempre estão ao nosso lado, nos estimulando, nos confortando diante das lutas, secando muitas vezes nossas lágrimas com seu carinho sentido e com mãos que não vemos. Buscam também nos advertir, buscam nos proteger com seus conselhos, e tudo isso nós recebemos pela inspiração que temos do alto. E isso se estamos, como Jesus nos diz, atentos e buscando a prece, para que a nossa vibração esteja condizente, minimamente, com a vibração dos bons espíritos, não é? A fim de que possamos aurir essas ideias. Então, é o que ele diz da inspiração, não é? A inspiração edificante nunca faltou às criaturas. E na atualidade, com a intensificação do intercâmbio, olha, estamos aqui há 80 anos atrás, quando este livro foi elaborado, e Chico estava, não é, muito empenhado em muitas obras. Então, a sua mediunidade ajudava-nos a termos acesso a obras como
como essas obras maravilhosas que Emmanuel trouxe até nós, não é? Não só de estudo, mas estas obras onde ele comenta versículos do Novo Testamento. Então, e na atualidade, com a atualidade é 80 anos atrás, ok? E na atualidade, com a intensificação do intercâmbio entre os círculos visíveis e invisíveis, a face do espiritismo, ou seja, dentro do movimento espírita, o espiritismo evangélico. Veja, aqui Emmanuel reforça uma coisa que é muito importante. O espiritismo é cristão, certo? Nós seguimos o evangelho como rota de moralidade, o evangelho que Jesus nos trouxe, a palavra de Deus. Então, a face do espiritismo evangélico que restaura no mundo o cristianismo na sua pureza essencial, como nos tempos apostólicos, não é? Na sua pureza essencial, as cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Então, quando nós escrevemos textos de inspiração para as pessoas, de consolação, então nós estamos encarnados e somos inspirados a escrever. No caso da mediunidade aqui, por exemplo, do nosso Chico, vamos ser bem específicos, porque existem mediunidades e mediunidades, não é? Então é importante que nós tenhamos, assim, referência. Vamos colocar Chico. Gosto de colocar Chico e gosto de colocar Ivone Pereira. Realmente, confesso aos amigos que são os médiuns que tiveram uma produção mediúnica, digamos assim, com quem mais me identifico. Não é? Não desmerecendo nenhum dos companheiros que trabalham como médiuns, mas esses dois médiuns, confesso aos amigos, que são aqueles cuja produção mediúnica mais se afiniza comigo. Continua dizendo aqui o nosso Emmanuel, dizendo que essas comunicações aqui mediúnicas vêm dentro do movimento espírita que tenta trazer de volta esse cristianismo redivivo lá dos primeiros séculos, não é? Bem lá do início, na sua pureza essencial. Então, essas mensagens seriam as cartas espirituais mais diretas, sim, porque quando escrevemos inspirados, é claro que também são cartas espirituais, e tanto que Emmanuel nos traz o versículo das cartas que o próprio Paulo escrevia às igrejas, como também cartas espirituais. Mas ele diz que são cartas mais diretas, essas que vêm através da mediunidade, de novo, digo, de médiuns que nos traduzem em plena, não é, confiança. As cartas espirituais são mais diretas, mais tangíveis. Grande parte dos estudantes, contudo, seguindo a velha corrente do indiferentismo, em reparando essa ou aquela página edificadora, procura avidamente os nomes daqueles a quem são dirigidas. As cartas, elas são, geralmente, têm um destinatário. Mas a mensagem do bem se destina a todos, não é? Se destina a todos. Então, muitas vezes, nós vamos pensar aqui nas mensagens que Chico recebia, mas para quem é essa mensagem? Mas para quem é essa mensagem? Essa é uma mensagem de consolo, essa é uma mensagem de estímulo. Tanto que nós temos, não é, os livros que vêm, as cartas que os filhos desencarnados escreveram para suas mães. Ora, por que essas cartas viraram tantos livros? O famoso Correio de Luz, que Chico estabeleceu no seu trabalho. Porque nos consolam, porque nos esclarecem. Então, não são propriedades particulares,
porque aquele consolo, aquela realidade da sobrevivência do espírito e aquelas cartas tão cheias de informações valiosas de como esses jovens chegaram, foram acolhidos, e da forma como eles trazem para os seus pais amados, as provas que eles trazem, falando coisas que só os pais sabiam, também nos serve assim, olha, precisa mais ser dito. Não é? Tem quem duvide? Tem, afinal a dúvida pertence ao que duvida, e tudo bem, não é? Não se pode impor nada a ninguém. Cada um vai chegar às conclusões no seu momento. Se há conselhos sábios, diz Emmanuel, devem ser para os outros. Se surgem advertências amigas ou severos apelos, devem ser igualmente para os outros. E muitas vezes na casa espírita física, ouvíamos muitos amigos e frequentadores, em geral, claro, a dizer assim, hoje essa palestra estava boa para fulano, estava boa para cicrano, mas todas são para nós, não é? E se estava boa para cicrano ou para fulano, e fulano e cicrano não estavam lá, não devia ser para eles, porque naquele tempo até parece assim que são tanto tempo, que é tanto tempo, mas hoje em dia, não é? Depois da pandemia, a pandemia nos trouxe isso de valioso, que é essa forma comum de nós termos aqui tanto material doutrinário na internet. Antigamente não, o máximo que se fazia era gravar-se a palestra e fazer assim, depois os DVDs das palestras da casa. Nossa, fazíamos muito isso lá no Grupo Espírita Ivone Pereira, mas muito mesmo. Lá mesmo fazíamos isso, depois não fizemos mais. Mas as coisas foram mudando, isto foi o quê? De 2007 a 2012. Nossa, em termos de tecnologia, ainda estávamos bem lá atrás, não é? E compacta assembleia de companheiros demonstra singular ansiedade para receber mensagens particularistas, ou seja, eu quero uma mensagem para mim, essa é para todo mundo, e para mim? Particularistas com apontamentos individuais. Para prevenir tais extremos, recomendava Paulo que as cartas dedicadas a determinada igreja fossem lidas e comentadas em diferentes santuários para a necessária fusão e dilatação dos conhecimentos elevados. O bem não pode ser particularista, no caso, em termos de mensagens positivas, de orientações, de advertências. Quem não precisa? Todos nós encarnados precisamos profundamente de estímulo, de advertências fraternas, para não nos desviarmos. Olha, porque não custa nada, né? Quando a gente vê, já pegamos o desvio, opa, peraí, vamos voltar. Eu costumo brincar que não podemos perder Jesus de vista. Nossa, ele estava ali, cadê? Se perdemos. Estamos extremamente irritados. Estamos extremamente alguma coisa, chateados, magoados, ressentidos. Perdemos Jesus de vista. Ai, Senhor, me ajuda a aplacar esse sentimento em mim. Temos tanto para sermos gratos. Tanto para sermos gratos. As cartas espirituais de hoje, há 80 anos atrás, devem observar idêntico processo. Nesse caso, embora não sejam, talvez, muitas vezes mais livros, hoje em dia se consome muito, até mesmo Kindle, não é isso? Kindle, é isso que se fala? Kindle.
e livros digitais, mas mesmo assim está aí, acessível a todos nós. As cartas espirituais de hoje devem observar idêntico processo. Somos compelidos a reconhecer que todos somos individualmente portadores de um templo interno. Saibamos extinguir as solicitações egoísticas e busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação. Cá estamos nós, todo dia, todo santo dia, com uma mensagem. E é muito interessante porque não conseguiríamos fazer só para nós. É tão importante nós podermos estar aqui compartilhando e vivendo juntos este momento. Busquemos em cada mensagem do plano superior a consolação, o remédio, o conselho ou a advertência de que necessitamos. Conclui Emmanuel dizendo: quando soubermos compreender as pequeninas experiências de cada dia, com a luz do Evangelho, quando nós conseguirmos entender com a luz do Evangelho que vivemos, concluiremos que todas as cartas do bem, todas as epístolas do bem, procedem de Deus para a comunidade geral de seus filhos. Muito boa, gostei. Quer dizer, vamos dizer assim, mas é sempre igual. Sim, verdade. Mas tem umas que fazem um calorzinho assim, aquele acolhimentozinho. Nós estamos tão cuidados pelo alto, mas eles não podem nos cuidar se nós não ajudarmos a eles a cuidarem de nós. Não é? Vamos orar? Jesus, irmão, amigo, mestre amado, obrigado, Senhor, por mais este dia, pelas bênçãos que recebemos, Senhor, de Ti em nossas vidas, diariamente. Auxilia-nos, Senhor, a estarmos atentos e a nos lembrarmos da prece, a fim de mais facilmente nos inspirarmos com os conselhos e advertências e estímulos e consolações do alto, Senhor. Abençoa nossos esforços, nossos lares. Nosso anjo guardião, Senhor, abençoa. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, Jesus amado, e em especial, neste momento, abençoa aqueles que se encontram em sofrimento, aonde quer que estejam, Senhor. Abençoa. Que as tuas bênçãos, Jesus, permaneçam em nós e entre nós, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos aqui juntos mais uma vez no nosso Gotas do Evangelho. Até amanhã. Muita paz a todos.